Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal Semente de Atom. Eu me chamo Vanessa. Aqui nós falamos de autoconhecimento, prosperidade, abundância e muitas outras coisas que servem para a evolução durante o período que estamos buscando compreender o conceito de lei da atração. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho de como usar o poder da mente para atrair tudo aquilo que a gente desejar, tá? Primeiro, nós precisamos definir a ideia que nós temos de lei da atração. Muitas pessoas acreditam que lei da atração é somente pensar positivo, ignorando a existência de outras coisas que está por trás dessa lei da atração. A lei da atração é a junção da lei do princípio hermético do mentalismo, que diz que o todo é mente, o universo é mental, e o axioma da vibração, que diz que tudo no universo vibra. Alguns em frequências menores e outras coisas em frequências maiores. Para ficar definido de uma forma bem simples e fácil de vocês entenderem, a gente pode dizer que a lei da atração atrai para a nossa vida tudo aquilo que a gente concentra ou põe foco, tá? Tudo aquilo que a gente coloca a atenção cresce de alguma forma. E hoje nós vamos falar desses 7 passos que são essenciais para entender a lei da atração e para aplicar a lei da atração em todas as áreas da nossa vida, seja na área do relacionamento, da saúde, da educação e toda e qualquer fonte da nossa vida. O primeiro é compreender que nós já vivenciamos o poder da mente. A todo tempo, a mente já nos influencia. A todo tempo. Primeiro que tudo aquilo que você faz, primeiro tem que passar pela sua mente. Então, automaticamente, a gente cria uma ideia na nossa cabeça e depois essa ideia se reproduz aqui no mundo físico. Quantas vezes você já pensou assim, eu não queria encontrar fulano na rua, porque fulano é muito chato mesmo. E aí, de repente, você encontra o fulano que você não queria ver na rua. Ou você estava pensando muito em uma pessoa e de repente essa pessoa te liga ou fala com você. Você usou o poder da mente, você atraiu, você vibrou na frequência e a pessoa captou a mensagem e ela entrou em contato. Quantas vezes você já sentiu vontade de comer algo e simplesmente chegou em casa e tinha alguém te ofereceu, apareceu a oportunidade de você ir a algum lugar que tinha exatamente aquilo que você estava desejando comer? Isso significa que o poder da sua mente, ele já é real, ele existe. Você só precisa compreender como você deve usá-lo para manifestar somente as coisas que você deseja. Claro que isso não é muito possível, desejar ou manifestar somente aquilo que a gente deseja o tempo inteiro. Mas na maioria das vezes é possível sim. O segundo passo é entender que as palavras importam. Sim, gente, as palavras importam. Se eu disser para você aqui lâmpada, automaticamente você criou uma ideia de lâmpada em sua cabeça. Essa ideia que você criou de lâmpada pode estar atrelada a uma situação, por exemplo, vai ter pessoas aqui que vai imaginar a lâmpada, por exemplo, como a lâmpada de quem está criando uma ideia, de quem tem uma ideia, aquela lâmpadazinha que geralmente a gente vê em livros. Outras pessoas que estão mais trabalhando na área civil vai pensar numa lâmpada como em uma casa, num apartamento. Outras pessoas que não têm nenhuma noção do que é lâmpada vai pensar, digamos assim, uma lâmpada atrelada a uma situação cotidiana. Uma pessoa que não fala a língua portuguesa, você vai falar lâmpada, ela não vai conseguir criar uma imagem mental da lâmpada, porque ela não tem essa informação no subconsciente dela. Então, para ela, essa palavra não emite nenhuma frequência, não emite nenhuma vibração, não emite um arquetípico para ela dizer que é lâmpada, ok? Quando eu digo, por exemplo, crime, muitas pessoas vão pensar em um crime específico. Pessoas que já vivenciaram situações de violência vão pensar em um crime específico. Outras pessoas vão pensar na palavra crime apenas como uma palavra comum.
um substantivo comum. Outras pessoas vão atrelar a ideia de crime a algo que ela ouviu recentemente, ou seja, ela vivenciou na internet, viu, passou por alguma coisa e pensou na palavra crime. Perceba uma coisa, cada pessoa vai emitir uma ideia diferente de crime, mas todo mundo vai identificar que crime é o quê? Uma vibração correspondente a uma ideia negativa. Tá no inconsciente coletivo que crime gera uma ideia negativa. Então, a partir do momento que você experienciou uma violência ou um crime ou conversou sobre isso, você gera um pensamento. Esse pensamento gera uma vibração de incômodo em você. Se você falar de crime e você já teve um episódio de crime com alguém que é próximo a você, ou viu na televisão ou em outras redes sociais algo relacionado a crime, você certamente vai identificar como algo com maior negatividade do que alguém que somente conhece o conceito de crime. Por quê? Porque você está mais emocionalmente envolvido. Os sentimentos que você produz é maior. E esses sentimentos são negativos. Agora, se eu falo alegria, todo mundo entende o conceito de alegria. Alegria pode ser o quê? Um momento, você vai imaginar ali um momento que você teve com a sua família, com seus amigos. A alegria pode ser uma expectativa de um desejo que você tem para o futuro. E aí essa ideia é diferente da pessoa que vivenciou, que pensou ali nas vivências com a família, porque essa pessoa já realizou isso. E aí ela vai ter o quê? Um prazer maior, porque ela já vivenciou. A pessoa que pensa em alegria, atrelado a um momento futuro, ela vai ter uma espécie de dúvida, um receio, um pouco de medo, mesmo sabendo que aquilo significa alegria. Então, perceba que a mesma palavra pode gerar pensamentos diferentes e sentimentos diferentes. Então, quando a gente fala de palavras e diz que as palavras importam, não é somente a palavra, é o seu conceito sobre palavra. É por isso que Ho'oponopono funciona, porque você consegue destruir uma memória que já está instaurada no seu subconsciente sobre uma determinada palavra. Por exemplo, se eu falar dinheiro, as pessoas que têm um poder aquisitivo maior vão pensar, dinheiro, normal, vai gerar o quê? Uma memória positiva, um sentimento positivo. Ela pode pensar em uma situação em que ela gastou dinheiro de uma forma legal, de que ela se divertiu com o uso do dinheiro. Já a pessoa que não tem esse conceito de dinheiro, de alegria, de felicidade atrelada ao dinheiro, quando você falar dinheiro, vai gerar uma sensação, um pensamento de escassez. Por exemplo, ela vai pensar o que o dinheiro poderia comprar que me traria felicidade ou que seria bom para minha família. E o sentimento que ela vai ter nesse momento é um sentimento de escassez, de falta, um sentimento negativo. Então, é a mesma palavra, tem o mesmo significado na língua portuguesa, mas o seu pensamento com relação a essa palavra emite uma frequência diferente da frequência de outras pessoas. Então, o que a gente precisa entender é isso. Nem toda palavra que é positiva para mim vai ser positiva para o meu colega, vai ser positiva para você, ok? Então, quando a gente diz que palavras importam, é porque a gente precisa identificar quais sentimentos essas palavras estão gerando na gente. A terceira são as palavras de negação. Essas palavras de negação funcionam? Será que funcionam? A negação é uma farsa, tá, gente? Toda vez que a gente diz, por exemplo, deixa eu ver aqui, não olhe para trás. Eu aposto que você olhou, é intuitivo. Não pense em um peixe. Todo mundo vai pensar em um peixe, vai construir uma imagem daquilo que você está dizendo para essa pessoa não fazer. Por exemplo, não pise aí, não pise aí. Essa pessoa automaticamente, a primeira coisa que ela vai pensar é por que eu não devo pisar aí? O que é que tem? Ela vai colocar o foco, o olhar dela vai estar voltado para o lugar que ela não pode pisar. Ela vai colocar o foco naquilo que ela não pode fazer. E o que é que a lei da atração faz?
ela atrai para sua realidade tudo aquilo que você dedica foco. Então não é como muitas pessoas dizem aí, a lei o universo não entende, não. O universo não entende as palavras de negação. O universo nem entende palavras, tá? Ele entende vibração. Independente se essa vibração é uma vibração positiva ou uma vibração negativa. O que importa é aquilo que você está dedicando tempo a pensar, ok? Então, ao invés de dizer eu não tenho dinheiro, diga eu estou cada dia melhor financeiramente. Porque isso não vai gerar aquela negatividade. Porque se você disser para você assim, eu tenho dinheiro, sabendo que você não tem, vai gerar um sentimento ruim. Então, para algumas pessoas, afirmações como eu tenho um carro que custa 140k é uma afirmação completamente falsa. Não faz sentido para mim, porque eu não tenho como experienciar aquilo. Eu não tenho como vivenciar. Aquilo vai me dar um sentimento negativo. Então, é mais fácil eu dizer, estou cada dia mais perto do meu objetivo. Estou cada dia prosperando mais e mais. Uma pessoa que diz, eu não tenho namorado, eu não tenho uma namorada, eu sou infeliz, eu estou infeliz. Não tenho como ser feliz se eu não tenho namorado. Essa pessoa está afirmando ali a todo tempo que ela quer mais daquele sentimento, porque a lei da atração ela não entende somente vibrações positivas, assim como ela não entende somente vibrações negativas. É uma lei, ela tá ali para operar e é você quem deve se moldar para poder fazer bom uso dessa lei. É que nem as leis de trânsito. Não é você, não é a lei de trânsito que tem que se adequar a você. Você que tem que se adequar às leis de trânsito. Tem gente que burla o sistema de lei de trânsito, mas sabe exatamente como burlar. É errado, mas tem gente que burla. A quarta lei, ó. O quarto passo é entender que os sentimentos são a sua bússola. Toda vez que você estiver pensando em algo e esse pensamento estiver emitindo um sentimento ruim, um sentimento que você não acha que é legal, pare, modifique o pensamento. Como você pode modificar o pensamento? Interrompendo, fazendo um Ho'oponopono, reintegrando aquela memória de uma forma mais positiva. Durante muito tempo na minha vida, eu tinha muito medo do meu irmão ter um acidente de moto, porque ele andava de moto desde muito cedo. E muitas outras coisas, por exemplo, violência policial. Eu tinha receio de que acontecesse alguma coisa com ele. Então, o que é que eu fazia? Às vezes eu passava horas de noite, horas, pensando no que poderia ter acontecido com ele, até se ele atrasasse 10 minutos, 5 minutos. E o que foi que aconteceu? Ele acabou caindo de moto algumas vezes enquanto eu estava, tendo esses pensamentos. Porque se eu estou pensando nessa possibilidade, é porque eu tô vibrando nessa intensidade. Eu tô vibrando para que aquilo chegue até mim. Eu tô incluindo aquilo no meu campo vibracional. Outras questões que geravam muito medo para mim era a questão de não ser valorizada dentro das minhas relações. E durante muito tempo esse medo me cercou, porque eu ficava pensando, nossa, eu tenho que ficar de olho o tempo todo, porque eu tenho certeza que essa pessoa não é tão correta como parece, essa pessoa vai me enganar, essa pessoa vai... E aí eu tava sempre criando ideias na minha cabeça e realmente acontecia, porque eu não tenho como atrair uma pessoa completamente positiva se os meus pensamentos com relação àquela pessoa ou a qualquer outro tipo de relacionamento é sempre negativo. Então, quando eu percebi que eu precisava modificar a minha ideia de relacionamento, aí eu passei a pensar, poxa, por que eu tô repetindo esses padrões de relacionamento? Porque em todo relacionamento eu não tenho parceria, eu não tenho
uma pessoa que seja legal comigo, porque tá sempre se repetindo a mesma história, as mesmas coisas. Sendo que era basicamente a minha própria vontade. Eu estava emitindo aquela vibração para o universo e ele só estava me devolvendo. Eu relato lá como foi que eu limpei essas crenças limitantes com relação a relacionamentos no meu e-book 19 atitudes que te impedem de amar. E depois que eu consegui fazer essa limpeza, focando basicamente no problema, na raiz do problema, nossa, aí foi esplêndido. Eu manifestei um relacionamento, não digo perfeito, mas sim maravilhoso, porque perfeição não existe, em menos de 2 meses. Então, foi uma coisa, assim, perfeita. E uma pessoa que, inclusive, eu já tive contato outras vezes, conhecia de vista, estudamos juntas. E deu tudo certo, estamos aí até hoje. Então, a ideia é, pensa naquilo que você sente quando você ouve alguém falar, quando você verbaliza algo, ou quando você pensa. Toda vez que você estiver pensando em algo, não importa o pensamento, importa o sentimento. Às vezes pode ser um pensamento extremamente positivo para você, na sua concepção. Por exemplo, eu tenho US$ 1 milhão. Essa pode ser uma afirmação super positiva, mas para mim gera um incômodo, porque eu sei que eu não tenho US$ 1 milhão. Então é mais fácil para mim dizer que estou cada dia mais perto do meu primeiro US$ 1 milhão. Para mim é mais positivo dizer isso. Me gera um sentimento melhor. Então, sua bússola é o seu sentimento. A própria Esther Hicks já disse, gente, quando você pede, você tem que estar emitindo uma vibração legal e manter essa vibração durante um determinado tempo para que aquilo se realize, tá? A quinta coisa é aumentar a sua vibração. Como é que eu aumento a minha vibração, gente? Pensa aí nas coisas que você anda desejando. Por exemplo, no momento, o meu maior desejo, maior mesmo, é conseguir pelo menos 500 inscritos no meu canal. E o que eu tenho feito? Eu tenho pensado, imaginado antes de dormir os meus 500 inscritos. Eu já escrevi a carta mágica para os meus 500 inscritos. Por que eu desejo 500? Porque para mim é o que é possível nesse momento, que eu acredito ser possível. Eu faço visualizações das pessoas comentando meus vídeos, curtindo, visualizando. E eu trago isso para o meu campo energético dessa forma. Mas aí eu atrelo com ação. Eu continuo aqui gravando vídeos, eu continuo aqui enviando os vídeos, mesmo sabendo que no momento eu não estou tendo visualizações. Ah, mas se eu estivesse falando de relacionamento, eu não tenho um relacionamento ainda, mas eu desejo ter uma relação saudável. A primeira coisa que eu vou fazer é limpar essas crenças todas que estão me impedindo de ter um relacionamento saudável, pensar quais são os meus modelos de relacionamentos que eu trago, qual é o modelo que mais se repete. Tem todo um questionáriozinho lá no meu e-book para você responder. E a partir do momento que eu penso nessas crenças, que eu identifico essas crenças, eu começo a pensar no modelo de pessoa que eu gostaria. Como seria essa pessoa? Quais características essa pessoa teria? Eu estou incluindo essa pessoa no meu campo vibracional. Eu estou incluindo uma pessoa específica? Não, eu estou dizendo características de uma pessoa que seria compatível com a minha vibração. Então, para eu conseguir manifestar essa pessoa, eu tenho que estar juntamente na mesma vibração que essa pessoa. Então, para incluir, é só você focar a sua atenção no lado positivo, claro. Não foca no, eu não quero uma pessoa que seja grossa, que seja hostil, que seja mal educada. Eu quero uma pessoa que seja educada, que seja gentil, que seja amorosa. Foca no lado positivo, ok? A sexta são basicamente escolher aquilo que você quer. Bom, a gente tem um hábito de pensar primeiramente naquilo que a gente não quer. A nossa sociedade é construída em cima daquilo que não queremos, tá? Então a gente passa muito tempo focando no que a gente não quer, no que tá errado. É parte do ser humano.
é parte da nossa vivência natural e é um mecanismo de defesa, porque se a gente sabe o que a gente não quer, a gente identifica o que é perigo pra gente, ok? Faz parte da natureza humana, faz parte dos homens homo sapiens. Mas para eu escolher aquilo que eu desejo para minha vida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que listar lá o que eu não gosto. Você faz 2 listinhas, uma de um lado do seu caderno, ó, uma de um ladinho do seu caderno e outra do outro. E aí você coloca o que eu não quero. E do outro lado você coloca o que eu quero. Se você quiser, você pode colocar o que você quer de um lado e depois reescrever em uma outra folha, colocar debaixo do seu travesseiro e ler todos os dias. Essa é a sua forma de escolher aquilo que você deseja e manter no seu campo vibracional a sua escolha. Tenho certeza que você vai conseguir manifestar o que você deseja assim, com muita facilidade. Então, o 7º e último passo é incluir no seu campo vibracional. Como eu falei, para incluir no campo vibracional é muito fácil. É só você parar de ter pensamentos contrários àquilo que você deseja. Por exemplo, eu quero manifestar um emprego melhor para mim. Então, o que é que eu não gosto no meu emprego? E o que é que eu gostaria de ter no meu emprego? Quando eu estava no início do ano, eu escrevi várias cartas durante 6 dias, falando exatamente como o local que eu gostaria de trabalhar. Eu gostaria de trabalhar com pessoas que fossem educadas, compromissadas, pessoas que tivessem respeito com a minha profissão, pessoas que estivessem sempre agindo de forma positiva, pessoas que pagassem bem pelo meu trabalho e que me respeitassem, que não fossem pessoas que ficassem cobrando a todo tempo proatividade e um monte de exercícios, no caso de mim, entre outras coisas. Eu queria um chefe que fosse parceiro, amigo, que me ensinasse muita coisa e eu escrevi isso tudo no caderno. Encontrei o meu trabalho no início do ano, já estava em um trabalho, eu não tive problemas nenhum com chefes de ficar reclamando, de ficar enchendo meu saco, de ficar fazendo cobranças durante o ano inteiro. Então você precisa incluir no seu campo vibracional o que você deseja, porque incluindo aquilo que você deseja, já é meio caminho andado. Bom, o que eu faço para incluir, por exemplo, dinheiro no meu campo vibracional? Eu começo a conviver com maior frequência. Aqui em cima eu tenho um quadro que tem notas de dinheiro. Eu deixo sempre dinheiro na minha conta. Eu penso sempre em quantias maiores. Eu tenho uma noção financeira. Claro, eu não gasto demasiadamente, mas eu penso que o dinheiro é um valor. Eu me familiarizei com os dígitos que contém uma conta que seria o ideal para mim, 6 dígitos, 7 dígitos, 8 dígitos. Eu comecei a incluir pessoas que têm esse poder aquisitivo nas minhas redes sociais. Eu comecei a ver vídeos de pessoas que vivem dessa forma, porque eu preciso saber exatamente como é aquilo para que eu, de fato, coloque no meu campo vibracional. Por exemplo, se eu disser para você, poxa, eu moro num lugar onde faz calor o ano inteiro. E nesse momento aqui tá um calor de 40 graus. Você não vai entender a sensação térmica de 40 graus se você mora em um lugar que é extremamente frio. Você não vai, por mais que você tente, não tem essa ideia armazenada no seu subconsciente. Então, para você é bem provável. Para você conseguir incluir isso na sua experiência, você vai precisar ouvir mais relatos de pessoas que vivem em locais de 40 graus, como essas pessoas se vestem, quais são as frutas que essas pessoas comem, o que é que tem que fazer no calor de 40 graus, e um monte de coisa para incluir na sua vida que vai dizer exatamente o perfil que tem. Aí sim vai existir a possibilidade de você viajar para um lugar onde tem 40 graus. Aí vai existir a possibilidade de você, de fato, ir
experienciar aquilo que você incluiu no seu campo vibracional. Existem outras formas de incluir no campo vibracional, que é através do caderno da gratidão, quadro de visualizações, caderno mágico. Tem também a criação de, como é que eu posso dizer, quadros, um tipo de caderno que você põe lá na sua câmera. Como é que chama, Jesus Cristo? Uma pastinha que você coloca lá as fotos das coisas que você quer, do jeito que você queria. E você pode simplesmente escrever todos os dias que é maior. Ou ouvir uma meditação ou algo relacionado a isso todo dia antes de dormir. Então, seguindo esses 7 passos, você consegue incluir qualquer coisa na sua vida utilizando o poder da sua mente. Beijo grande para vocês, até o próximo vídeo. Espero vocês aqui. Curtam, comentem, se inscrevam no canal e dê dicas também daquilo que vocês querem ver aqui.